Qual a hora certa de vender uma ação? É possível montar uma carteira que pague dividendos todos os meses só com ações? E ainda, vale mais a pena ter a casa própria ou investir? Essas são as 3 perguntas que eu selecionei lá no Instagram para responder aqui para vocês hoje. Então fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é tornar você um investidor fora da casinha, acima da média. Olha só, se você tem interesse em aprender a investir em ações, fundos imobiliários, aprender a fazer a gestão do seu próprio patrimônio sem depender da ajuda de ninguém, é isso que eu ensino você a fazer no meu curso, o curso 500 Pratas, o link está aqui na descrição. Clica aqui para conhecer sem compromisso, você vai gostar. Olha só galera, então, como vocês sabem, todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu trago aqui para vocês algumas perguntas interessantes que me fazem lá no Instagram. E hoje são essas 3 que você viu aí no início do vídeo. Então vamos lá, a primeira pergunta é assim: qual a hora certa de vender uma ação? É engraçado isso, né? Porque essa pergunta é tão comentada, tantas pessoas querem saber a hora certa de comprar uma ação, a hora certa de vender uma ação. Mas eu trago para você a reflexão. O mercado ele é uma grande confusão de interesses. Ao mesmo tempo que tem um grande grupo querendo vender uma ação, tem um outro grupo querendo comprar. Tanto que se não fosse assim, não fecharia negócio. Então veja que, se existisse exatamente o ponto certo de vender uma ação, provavelmente não teria ninguém mais querendo comprar. Porque esse ponto exato de vender uma ação seria amplamente divulgado e todo mundo saberia, ó, quando chegar em R$18 é o ponto certo de vender essa ação. Então cá para nós, você acha que existiria no mercado alguém disposto a comprar uma ação a R$18, sendo que aquele ali seria o ponto exato de vender? Não, isso não existiria. Logo, gente, é a maior ilusão que pode existir para um investidor iniciante pensar que existe um ponto certo de vender uma ação, um ponto certo de comprar. Se fosse assim, o investidor não precisaria estudar, não precisaria ter experiência, não precisaria ter feeling de mercado, não precisaria de nada. Seria muito simples ser investidor, mas não é. Investir é 50% matemática e 50% é arte, é sentimento, é feeling, é estratégia. Eu posso sentir que eu não estou mais ficando confortável com uma ação e chegar à conclusão que eu devo vendê-la, enquanto você pode estar começando a montar posição agora. Quem está certo entre nós dois? Só o tempo irá dizer. Então, gente, quando a gente fala de investimento, hora de comprar, hora de vender, tudo isso é muito subjetivo. Depende da estratégia do investidor, do objetivo do investidor, da experiência do investidor e da forma que ele está enxergando aquele negócio, aquele mercado. Então, defina uma estratégia, aprenda a acumular patrimônio e não fique tentando achar topo e fundo, hora certa de comprar ou vender, porque só vai entregar dinheiro para o mercado. Você vai comprar no topo e vender na baixa, comprar no topo e vender na baixa, até que o seu dinheiro acabe e você não tenha mais como investir. Bom, dito isso, vamos para a segunda pergunta. Montar uma carteira que pague todo mês dividendos só com ações, é possível? Olha só, os fundos imobiliários, eles são maravilhosos por conta disso, né? Todos os meses pinga lá, reloginho, né? Com ações não é bem assim, né? Porque tem ações que pagam de 3 em 3 meses, outras pagam de 6 em 6, outras pagam uma vez por ano e outras nem pagam, porque se a empresa fecha, a Vale, a gente teve o exemplo da Vale no último release que ela apresentou, ela simplesmente disse que ela não vai pagar dividendos enquanto não voltar a ter lucro, porque é uma empresa que fechou com 25 bilhões lá de lucro no ano 2018, em 2019 ela fechou com 6 bilhões e meio de prejuízo. Então quando uma empresa dá prejuízo, ela não precisa pagar dividendos, ou seja, é uma empresa que pagava e agora não pagou mais. O que eu estou querendo mostrar aqui é que as empresas, elas não têm constância no pagamento, e por mais que tenha constância, vai ter períodos que ela vai pagar mais, outros menos, porque depende do lucro que ela consegue. Mas ainda assim, existem empresas que têm uma política de distribuição que elas costumam, ao longo dos anos, elas têm um histórico que nos mostram que elas distribuem sempre nos mesmos meses. Então você mesmo pode fazer esse estudo. Pega lá o site Fundamentos, por exemplo, que tem um histórico de pagamento de dividendos. Vai lá no site de Fundamentos, pega esse histórico e veja quais são os meses que as empresas costumam pagar.
E aí você pega algumas que paga em janeiro, em junho, aí você pega outra que paga em fevereiro, em julho, você pega outra que paga em março, em maio, em setembro, enfim, e você consegue montar um mix ali que pague todos os meses. Mas ainda assim, gente, veja bem, o investidor ele precisa ter uma boa gestão da sua carteira. E isso ele pode fazer essa distribuição dos dividendos em um caixa exclusivo para isso, tá? Então imagine o seguinte, as empresas que você tem em carteira, imagine que você tem 10 empresas em carteira. Todas elas pagam lá em junho, em agosto e dezembro. Só 3 vezes no ano essas empresas vão te pagar dividendos. Como você vai viver todos os meses? É simples. Quanto essas empresas conseguem aproximadamente, de acordo com o tamanho do seu patrimônio, pagar no ano? Ah, Leandro, elas pagam aqui para mim 120 mil reais de dividendos no ano, um exemplo. Então você já sabe que dá mais ou menos 10 mil reais por mês. Pegue esses dividendos, coloque em um caixa, pode ser na Selic ou até mesmo na poupança e tire 10 mil por mês para você viver. Ah, por margem de segurança, vai que vai ter um mês que elas vão pagar menos, então viva com menos. Ah, beleza, a tendência é que elas vão pagar 120 mil reais no ano. Daria 10 mil reais por mês. Viva com 7 mil reais por mês, aí você tem uma folga. Ah, pagou uma bolada? Vai tudo para o seu caixa e você só vai tirar daquele caixa a grana que você precisa para viver por mês. Pronto, está resolvido o problema de você viver com uma renda mensal de empresas que não pagam todos os meses. Bom, e a última pergunta é assim, vale a pena ter casa própria ou investir? Olha só, inclusive eu já fiz vídeo falando sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, clica aqui que vocês serão direcionados para esse vídeo, inclusive eu tenho uma planilha que você vai preencher os dados lá para fazer essa conta, eu vou deixar o link para você baixar a planilha aqui na descrição desse vídeo também, e isso vai te ajudar. Mas veja bem, uma coisa que eu vejo muita gente discutindo, vale a pena, não vale a pena, e a galera não leva em consideração, é a experiência do investidor. Porque se você ainda vive de aluguel e você está pensando em comprar uma casa, beleza, você não tem nem casa nem patrimônio, então você está começando, ótimo. Eu não vejo muita vantagem em ter casa própria, eu acho que compensa mais você pagar aluguel e ir investindo. Agora, se você já tem uma casa própria, você tem uma segurança. E eu te pergunto, qual é a sua experiência como investidor de renda variável? Porque imagine você pega a sua casa aí, que vale 300 mil, você vende ela, vai morar lá de aluguel, pagar 3 mil reais, 2 mil reais de aluguel em uma outra casa, tá? E aí você coloca esses 300 mil na bolsa de valores. Daqui a pouco vem uma crise, vem a taxação dos dividendos e esses seus 300 mil cai para 220, 240 mil, 200 mil, você perde assim, ó, 100 mil. Perde não, porque você não vende, mas sua carteira desvaloriza 100 mil. Você está preparado para essa situação? Porque se você está preparado, você vai segurar as pontas, você vai esperar o tempo dar jeito nisso. Agora, se você não tem peito para segurar isso aí, você vai fazer a cagada de vender com 200 mil. E se você vendeu, você assumiu o prejuízo. Você assumiu o prejuízo, pegou 300 mil, colocou na bolsa de valores, vendeu por 200 e entregou 100 mil reais para o mercado. E isso acontece aos montes, quem toma decisões precipitadas sem saber o que está fazendo. Então, acima de qualquer coisa, gente, se você tem uma casa, está pensando em vender para colocar na bolsa de valores, avalie a sua experiência, o seu perfil, o estômago que você tem para suportar a renda variável. Se você achar que isso não é problema para você, aí sim talvez seja vantagem fazer esse negócio. Do contrário, você pode estar dando um tiro no pé. E para fechar ainda, você tem que levar em consideração o seu sonho, porque nem tudo na vida da gente é dinheiro, é matemática. Tem pessoas que têm o sonho em ter a casa própria, se sentem mais à vontade, têm mais liberdade em ter a casa própria. Eu, por exemplo, eu vivo num sítio e eu não me vejo pagando aluguel em um sítio e tendo essa grana investida, matematicamente isso para mim não acaba não compensando. Enfim, então veja que não tem uma matemática tão simples assim para se resolver. Você precisa avaliar o seu caso e ver se é viável ou não. É claro que o lado da matemática, o lado do cálculo, ele deve ser considerado, né? Matematicamente compensa? Beleza. Agora avalie vários outros fatores, que depende de cada caso, para ver se compensa. Coloque tudo isso na balança e decida se compensa ou não. Espero ter ajudado você um pouco nesse vídeo. Deixe seu like, compartilha esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Também ative o sininho para ser notificado quando eu colocar novos vídeos. Te aguardo no sábado que vem, às 9 horas da manhã. Fui!